Boa tarde, você que está aqui me assistindo ao vivo, em live, ou você que vai assistir esse vídeo depois, né? Estamos à tarde aqui gravando, mas independente do horário que você for assistir, seja bem-vindo. Hoje é mais um dia da gente falando um pouco sobre saúde 360, aqui no Aqui Agora. Então esse encontro, normalmente a cada 15 dias a gente vai fazer para falar sobre algum tema relevante, né, do momento, enfim, aquilo que vocês pedirem, mandem mensagem aí nos comentários, peçam por algum tema, por alguma coisa, podem fazer perguntas, eu vou trazer essas perguntas, esses temas aqui a cada 15 dias para vocês, beleza? Hoje, então, a gente vai falar sobre um tema muito importante e relevante que vale para você, paciente jovem, você, paciente mais velho, você, homem, você, mulher, mãe, filho, filha, enfim, que é a disposição. Então, vamos lá. Quantas vezes você já não acordou de manhã cedo, cansado, com dificuldade para poder pegar no tranco, parece que não dormiu nada na noite, não aproveitou aquela noite de sono, olhou para si mesmo e falou: poxa vida, o que será que eu estou fazendo de errado? Então, a disposição, ela é multifatorial. Essa disposição ou indisposição, ela pode vir de vários fatores. Fatores externos, o estresse, o teu trabalho, tua família, noites mal dormidas aí, ou com relação a dificuldade para você poder acessar algumas coisas ali do teu subconsciente também, né? Ou até mesmo por uma falta de suplementação, uma deficiência hormonal importante. Então, você paciente que muitas vezes durante a semana se sente indisposto, se sente cansado, se sente sem ânimo, seja no seu trabalho, seja quando você volta do seu trabalho, você está no seu trabalho, não vê a hora de chegar em casa, se pergunte e pense: o que está me fazendo ficar cansado? O que está me fazendo ficar indisposto? Gabriel, essa indisposição, esse cansaço, ele pode ser melhorado, ele pode ser ajustado? Sim, com certeza, mas o principal é a gente conseguir achar a causa. Como eu falei, essa causa é multifatorial. Dos pacientes que eu atendo no consultório, esse problema pode vir de vários lados. Como eu falei, é um relacionamento, é um trabalho muito difícil, que está ficando cada vez mais cansativo, ou é uma deficiência hormonal, ou é algum problema com relação à hipovitaminose, ou agora, de momento também, com o uso das canetas emagrecedoras, isso se vê muito comum. O corpo entra no modo economia de energia e ele acaba deixando as necessidades básicas como primeiro plano e aquilo que não é necessidade básica como segundo plano. Então, junto com essa indisposição, com esse cansaço, com essa falta de ânimo, vem o restante das outras coisas, que às vezes um transtorno depressivo, o paciente ter a diminuição da libido, mulher e homem, né? Então, várias causas. Vamos lá, o que a gente pode ver, por exemplo, Gabriel, eu não uso nenhuma caneta emagrecedora, tá tudo bem com relação ao meu trabalho, à minha família, os meus relacionamentos, não tenho nenhum tipo desse problema externo, então é a hora de olhar para dentro de você. O que eu posso ver nos meus exames que pode apontar para uma causa de falta de disposição, falta de ânimo? Vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, vitaminoses. Isso é muito importante, eu sei que caiu na graça de todo mundo falar sobre uso de vitaminas, enfim, suplementação, mas é um ponto importante. Quantos e quantos pacientes não chegam no consultório com uma hipovitaminose importante, uma B12 menor do que 150, uma vitamina D menor do que 15, por exemplo, no consultório? A gente, hoje em dia, tem uma vida muito corrida, são muitas informações, os ambientes todos climatizados, então dificilmente a gente tem boa exposição solar, dificilmente a gente pega no pesado em casa, né? Então os trabalhos cada vez mais são trabalhos mais de computador, de tela azul, dentro de ambientes controlados. E essa dificuldade para a gente poder se expor ao sol, enfim, né? Ou a natureza em si, isso pode fazer com que a gente desencadeie algumas hipovitaminoses. Obviamente, os hábitos alimentares também fazem isso. Então, consumo de ultraprocessados de forma muito importante. Gabriel, nunca mais vi uma horta, né? Eu
só compro comida pronta. Então, eu compro lá o Nissin, miojo, faço esse miojo, faço esse Nissin aí, ou compro carne ultraprocessada, ou como, sei lá, compro outros tipos de comida ultraprocessada. Será que o seu corpo não está pedindo mais do que aquilo que você está dando para ele? Então, essa disponibilidade que a gente pode dar para o nosso corpo da parte alimentar também é importante. Então, B12, vitamina D, ácido fólico, que é aquela vitamina que a mulherada toma durante toda a gestação ali, basicamente. Sempre importante a gente apontar e olhar para esse lado. Gabriel, o que mais dos exames eu posso avaliar que pode me dizer que é uma causa importante de indisposição? Cortisol, o hormônio do estresse que a gente fala, né? A gente avalia a parte adrenal ali, né? Então, o cortisol, ele vai dizer pra gente como é que está sendo meu dia a dia, como é que eu tô conseguindo levar meu dia a dia com relação a esse meu estresse ou relaxamento mental, né? Obviamente, às vezes a gente vai ver um cortisol normal numa pessoa que tem esse tipo de sintoma. Então, o que a gente está falando aqui é tentar achar a causa. Na maioria das vezes não é uma causa só, né? E na maioria das vezes a gente não consegue ser tão assertivo. Olhar para a cara do paciente com ele falando que está indisposto e a gente falar, é uma deficiência de B12 que você tem. A gente não consegue fazer isso. Por isso o paciente tem que ser olhado como um todo. Então, cortisol é mais um ponto a gente avaliar nos exames, tá? Outro tipo de exame que a gente pode ver, que pode conseguir entender que está alterado e a gente tem que ajustar. A parte hormonal, né? No homem, o hormônio predominante ali, que é a testosterona, a gente sabe que ele diminui bastante no período que a gente chama ali de andropausa, né? Então, alguns pacientes 50, 55, 58 anos, né? Isso pode ser causado por alguma coisa secundária, né? Por exemplo, a gente vê, e eu vejo no consultório, inclusive atendi um paciente essa semana, que o paciente passou por uma cirurgia de retirada de um testículo, por um problema de câncer, por exemplo, aí ele tinha uma testosterona antes de X ali, que era 600 e alguma coisa, e essa testosterona diminuiu para metade, por exemplo. É um fator importante a ser investigado, por isso essa história do paciente é interessante a gente entender, né? Na mulher é a mesma coisa, a mulher no pós-menopausa, né? Então a mulher ali que não menstrua mais, né? Ou que está no climatério, está naquela de vai, menstrua, fica um tempo sem menstruar, de novo só borra, né? Então, essa mulher ali também tem alguns transtornos endócrinos importantes, né? Estradiol pode estar com um valor muito baixo nela também. Essa avaliação cabe ao médico no consultório, né? O médico ginecologista obstetra, autoendocrinologista, a gente aqui no consultório também fazer esse tipo de avaliação. Então, homem andropausa, mulher pós-menopausa, avaliar essa parte hormonal, isso é importante. Gabriel, o que mais? Tem mais outros exames que a gente tem que avaliar também. Por exemplo, o exame coringa, que é o hemograma, né? É o principal. Normalmente ele está no cabeçalho ali, ó. É o primeiro exame que a gente vai avaliar, né? Então a gente dá uma olhada para esse exame e avalia ali, ó. Tem algum sinal de anemia, por exemplo? Costumeiramente, pacientes em uso das canetas emagrecedoras agora e atualmente, e na maioria das vezes sem algum tipo de acompanhamento, manifestam, né, esse sintoma que eu falei da indisposição, e muitas das vezes isso também tem uma causa de uma anemia, por exemplo, porque o paciente acaba usando doses altas da medicação, não comendo muito, não ingerindo aquilo que deveria de nutrientes, né, e aí o corpo desse paciente sente pena, né, então a avaliação hemoglobina, o hematócrito, né, os eritrócitos ali, que são as hemácias, é sempre importante a gente avaliar para ver como estão as características ali desse hemograma também. E outros exames que normalmente a gente discute no consultório, se eu me alongar aqui vai ficar um período muito grande de vídeo. Então, da parte dos exames, é isso que a gente consegue avaliar, né? Gabriel, o que mais? Avaliei todos os meus exames, não tem nenhum tipo de problema nos meus exames. Os exames estão normais, eu não tenho nenhuma causa externa que pode estar me causando isso dali. O que pode ser? Olhar para dentro de você de novo, para você de novo. Por exemplo, várias vezes no consultório a gente faz essa avaliação e, basicamente, o paciente sem nenhum tipo de alteração. O que a gente faz? Como é que está a composição corporal desse paciente? Você já se perguntou, além de olhar só o próprio peso na balança, eu estou com 80 quilos. Tá, mas 80 quilos é muito relativo. Esses 80 quilos são quanto de massa muscular e são quanto de gordura? Né? Invariavelmente, você que tem muito mais gordura do que massa muscular,
você às vezes carrega um peso morto, então é muito mais difícil para você poder fazer as coisas dia a dia. É a mesma coisa que pensar num carro de 500 cavalos. Poxa, 500 cavalos é bastante, o torque é grande. Mas e se esse carro tiver 10 mil quilos? Né? Então, basicamente, não vai importar só o peso, vai importar o que é a composição desse peso. Gabriel, o que eu posso fazer agora de imediato para poder aumentar e melhorar um pouco a minha disposição, né? Basicamente, a gente fazendo atividade física, né, exercício físico, indiferente qual for, como a gente já conversou aqui, né, no período anterior, no episódio anterior, ajuda muito a gente dá aquela chamada endorfinada, libera alguns hormônios do bem-estar durante e após a atividade física. Isso é muito importante. Às vezes o que pesa é um pouco a tua saúde mental, você conseguir fazer alguma coisa e poder desligar daquilo que você pensa o tempo todo. Até mesmo um hobby, uma pescaria, ou sei lá, eu vou andar de bicicleta, por exemplo, né? Você botar algum hobby no teu dia a dia para poder espairecer também. Muitas vezes é só isso que você precisa, tá? Alguns compostos a gente consegue, finalizando aqui agora para vocês, a gente pode usar, dependendo do objetivo do paciente, para poder melhorar um pouco a disposição. Nas farmácias de manipulação, em alguns lugares, a venda desses compostos prontos ali, a gente consegue aumentar a disposição desse paciente, esse ânimo do paciente muitas vezes, é claro, se tiver indicação, se não for uma causa externa, se não for uma causa hormonal, por exemplo, a gente usa nos pacientes ali a rhodiola rósea, né, um tipo de composto que a gente usa para poder aumentar um pouco a disposição, até mesmo a cafeína, que tem naquele teu cafezinho de manhã, né, às vezes no energético sem açúcar, né, então isso ajuda, às vezes, a gente conseguir dar aquele ânimo, aquele gás do dia a dia, né? Alguns outros compostos que a gente usa no consultório tem vários, 10, 15, 20, mas isso é papo para para alguma outra reunião, né? Então eu não quero me estender muito, eu quero pincelar sobre os temas com vocês aqui. Então, da minha parte, basicamente, o que eu queria falar com vocês é sobre isso. Gabriel, estou indisposto. Vamos lá. Procura a causa dessa indisposição. Essa causa é o trabalho, é em casa, é família, é o meu dia a dia, é minha falta de atividade física, são meus exames, é uma parte hormonal, tem a ver com a minha idade. Isso é importante a gente conseguir fazer. Essa avaliação é importante. Então, galera, quero deixar um abraço para vocês aqui. Nos encontramos daqui 2 semanas de novo. Nossa, Gabriel, você falou sobre esse tema, eu tenho muita dúvida. Mande mensagem lá no número do consultório, mande mensagem para marcar uma consulta lá, não sei quantas vagas ainda tem disponível para poder fazer consulta para os pacientes, mas se você mandar mensagem ali, quanto antes, melhor, a gente está chegando no verão, então quanto antes, mais fácil da gente conseguir ter esse nosso bate-papo, eu poder fazer por você isso daí que eu estou falando agora, que é essa avaliação dos seus exames, uma anamnese, e a gente achar a causa do problema. Beleza? Uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima.